E aí, queridos alunos e queridas alunas do curso de Direito FEP, tudo bem com vocês? Eu acho que todo mundo já me conhece, mas não custa me apresentar. Sou o professor Egídio Martiniano e eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito de execução penal, especificamente órgãos da execução penal, mais especificamente o Ministério Público. Vocês sabem muito bem por que nós estamos aqui, e é porque estamos nos preparando para o concurso de estagiários do MP de Minas, e por isso mesmo nós precisamos otimizar o nosso tempo de estudo, dando a devida atenção àquilo que é realmente mais importante, aquilo que tem grande probabilidade de cair na sua prova, beleza? Então, vocês viram o edital, viram toda aquela quantidade enorme de conteúdo que cai, mas sejam bastante espertos e ligeiros nessa preparação para que vocês possam focar naquilo que realmente vai ter maiores chances de cair. E dentro de execução penal, um dos conteúdos com grandes chances de cair é justamente qual o papel do Ministério Público dentro da Lei de Execução Penal, famosa LEP, Lei 7.210 de 84. Bom, gente, começando a conversar um pouco sobre o nosso assunto, vai aparecer aí na tela para vocês algumas informações. Percebam o primeiro ponto. Quando a gente passa a analisar a partir do artigo 67 e seguintes, lá da LEP, Lei de Execução Penal, lei, repito, 7.210 de 84, vocês vão perceber que tem uma série de órgãos que fazem parte de todo o sistema que é a execução penal. Para quem não está entendendo muito bem do que se trata a execução penal, pensem o seguinte: a pessoa é processada criminalmente, ela é condenada a uma pena e ela precisa cumprir essa pena, ela precisa executar esta pena. Por isso mesmo, na execução penal, nós cuidamos de tudo aquilo que é relacionado ao cumprimento da pena do indivíduo, né? E aí, quando a gente olha a lei de execução penal, que é a norma, o dispositivo legal específico para o cumprimento das penas, aí nós vamos ver que a partir do artigo 57, nós temos diversos tipos de órgãos. 67, nós temos diversos tipos de órgãos que compõem, então, esta fase da execução penal. E aí vocês, quando forem olhar, então, a LEP, vão perceber que nós vamos falar do juízo, então, o próprio juízo da execução penal, um juiz responsável por fiscalizar, então, o cumprimento de penas está correto, eventual progressão, ou realmente, se for haver um retrocesso ali com relação ao regime, algum tipo de benefício penal, tudo isso nós temos um juízo responsável por decidir. O que mais que nós temos, gente? Nós temos órgãos específicos, departamentos específicos de política penitenciária nacional. Então, nós temos órgãos específicos para a atuação mais política das penitenciárias. Nós temos as defensorias públicas como órgãos também da execução penal. E, claro, nós temos o Ministério Público, que também é um dos órgãos responsável por atuar de maneira muito próxima no cumprimento da pena na chamada execução penal dos indivíduos, beleza? E professor, aonde que consta isso? Em qual artigo especificamente nós vamos tratar do Ministério Público e suas funções na execução? Galera, pode correr a LEP, vai lá para o artigo 67 e 68 para que a gente possa observar aí quais são as atribuições, os poderes até mesmo que nós conseguiremos ver de requerimentos que o Ministério Público tem para poder atuar junto ali à execução penal. Bom, primeiro ponto que a gente vai reparar é o seguinte, né? Lendo o artigo 67, lendo o artigo 68, é que cabe ao Ministério Público, como nós já sabemos, né, uma função muito clássica, uma função primordial, basilar da própria existência do MP, que é a sua função de custos legis, ou seja, sua função de fiscal. E aqui na execução penal não seria diferente. Percebam que também é função do MP fiscalizar tanto a aplicação da pena como a aplicação da medida de segurança. E aí vocês me perguntam assim, professor, mas espera aí, pena, medida de segurança, o que é isso? Vejam, pena
é aquela medida aplicada, aquela sanção aplicada ao indivíduo considerado imputável, ou seja, maior de 18 anos e com plenas capacidades de reconhecer o ato ilícito, né, e a sua questão de culpabilidade, sua tipicidade. E a medida de segurança é aquela imposição, aquela sanção aplicada àquele indivíduo que é chamado de inimputável. Ou seja, ele não tem discernimento mental para compreender o caráter ilícito. E aí elas são coisas totalmente diferentes. A pena tem aquele caráter punitivo, retribucionista, enquanto que a medida de segurança ela tem um aspecto, uma finalidade ambulatorial. Ou seja, se o indivíduo ele possui algum tipo de enfermidade mental e não consegue compreender o que ele praticou, ele não vai cumprir pena, porque ela não vai ser eficaz. Ele vai cumprir uma medida de segurança em um hospital de custódia psiquiátrico e lá ele vai sofrer ali um tratamento, né, que é uma punição barra um tratamento especialmente falando, né? E aí percebam só, o Ministério Público tem função de fiscalizar tanto a aplicação da pena quanto da medida de segurança. Então percebam que esta obrigação, esta atribuição do Ministério Público de ser fiscal, ela é notória, inclusive aqui na execução penal. Mas, professor, como que o MP se manifesta, né, dentro dessa fiscalização? Percebam, a atuação do Ministério Público vai ser muito clara em todo tipo de decisão, todo tipo de ato que vai dizer respeito à atuação, à situação do apenado. Vamos dar um exemplo? RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Está lá no artigo 52 da Lei de Execução Penal. O que é a RDD, para que vocês entendam? O regime disciplinar diferenciado, ele é um regime, uma natureza de cumprimento de pena privativa de liberdade, que tem por objeto, tem por modo de execução, individualizar, ou seja, separar de maneira então unitária o apenado para que ele cumpra sua pena de forma isolada. Vejam, sem acesso a visitas, com horário reduzido ali de recreação. Por quê? Por questões ali voltadas a pessoas envolvidas com organizações criminosas ou infrações disciplinares dentro do presídio, né? Então, a pessoa ela pode ser punida com a RDD, que é esse regime disciplinar diferenciado. Fica ali isolado um tempinho sozinho para que ele possa pensar, né? Então, vejam, para que a RDD, algo bem severo, né? Isolar a pessoa totalmente, diminuir o seu período de recreação. Para que a RDD possa ser aplicada, não vai bastar só o juiz aplicar, porque, né, o diretor pediu, enfim, alguém pediu, o juiz vai lá e aplica, o juiz sozinho aplica. Não, 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 não. Passa pelo Ministério Público para que ele também possa opinar, verificar a viabilidade, se preenche os requisitos, se é possível aplicar a RDD naquele caso concreto, né? Então percebam que a atuação do Ministério Público está toda permeada, entranhada na execução penal como um todo, né? E aí, vejam só, acompanhem comigo aí o artigo 68, né? Ele fala assim pra gente: incumbe ainda ao Ministério Público, e aí ele coloca aqui pra gente, inciso 1, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. Pessoal, fiscalizar a regularidade das guias, vocês já sabem o que é. O Ministério Público, quando forem expedidas estas guias, ele deverá estar ali perto para verificar se está tudo realmente cumprindo fielmente o que determina a lei. Se está sendo cumprido fielmente a sentença, se está sendo ali todas as regras, todos os requisitos estão sendo observados. Mas a pergunta que vocês me farão é, professor, o que são essas guias, né? Percebam só, guia de recolhimento e guia de internamento, né? Percebam, a guia de recolhimento, ela é uma espécie de um documento expedido pelo juízo, pela vara, aonde a pessoa foi condenada, recebeu a sua pena. E aí, neste documento, constará ali, dentre várias outras coisas, a quantidade de pena, qual é o regime da pena da pessoa que ela deverá cumprir. E aí, esse documento é expedido pela vara, então, onde a pessoa recebeu a sua sentença, e é encaminhado para a vara, que cuidará da execução daquela pena. E aí, percebam, nesse documento, então, constará ali, dentre várias outras coisas, como eu disse, a quantidade de pena,
o regime. Percebam a importância de que esta guia ela obedeça ali todos os requisitos para que esteja correta, esteja lícita, né? Por isso mesmo, cabe ao Ministério Público fiscalizá-la, verificá-la e realmente opinar se ela está regular. Isto para a guia de recolhimento. Mas o que é a guia de internamento? Vejam só, a guia de internamento ela é a mesma coisa que a guia de recolhimento, só que aplicada àquelas pessoas, como eu disse para vocês, que não cumprem pena, mas cumprem medida de segurança. Então, aquelas pessoas que possuem alguma enfermidade mental e por conta disso não terão pena aplicada, mas medida de segurança, será expedida então uma guia de internamento, onde constará ali todas as informações, incluindo qual é a pena, ou melhor dizendo, qual a medida de segurança, o prazo e tudo mais. Então, também caberá ao MP, já que deve fiscalizar ambas as sanções, também observar com relação à medida de internação. Beleza? Vejam só, o inciso 2 traz para nós o seguinte: além de fiscalizar, percebam só, cabe ao Ministério Público requerer. Percebam que, dentre as várias atribuições do MP, a principal é fiscalizar. Mas nós também temos uma atribuição que é de requerer. Mas requerer o quê? Vamos acompanhar as alíneas. A linha A diz para nós que todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Gente, percebam só, está ligado diretamente com a atribuição do MP de fiscalizar toda a execução penal. Percebam comigo o seguinte, vejam, se cabe ao promotor, ao membro do parquí, né, o dever de observar se está sendo tudo realmente atendido ali, se a condenação está sendo realmente atendida, se os direitos previstos na LEP estão realmente atendidos, se os princípios constitucionais estão sendo atendidos, percebam então que vai caber ao promotor de justiça fazer este olhar atento e observar o fiel cumprimento da pena que foi imposta ao indivíduo, nem mais e nem menos. Por isso que o MP deve estar ali junto, observando o seu fiel cumprimento. Beleza? Se está tudo regular. Vamos lá. A linha B diz que a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução. Percebam então que, o MP novamente atuando como fiscal, né? A linha B complementa a que por si só complementa toda a ratio da própria existência do MP. Mas vejam, pode o promotor de justiça instaurar incidentes para observar se houve algum excesso ali no tratamento de um preso, lá no presídio, então, houve algum tipo de excesso na condução do cárcere. Vejam só, ele pode instaurar um incidente para apurar estas irregularidades. Percebam, a pena não está sendo cumprida de maneira correta, está havendo desvios, né? Deve, por exemplo, comparecer em juízo, questões nesse sentido, e a pessoa não está cumprindo muito bem as determinações legais. Cabe ao MP, como fiscal da lei, apurar ali e instaurar um incidente para que ele possa identificar eventual irregularidade. A linha C diz a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. Galera, vejam só, a linha C tem um aspecto bem interessante para nós trabalharmos. Pensem que, se a pena só é aplicada ao imputável, ou seja, aquele capaz de ter discernimento para sofrer uma pena, entender o caráter ilícito, a medida de segurança, então, não seria aplicada ao imputável. Mas é possível que uma pessoa imputável, a princípio, com pleno domínio dos saberes, né, ela possa vir a desenvolver algum tipo de transtorno, algum tipo de enfermidade de ordem mental e, portanto, não mais caber a ela pena. Percebam, se a pessoa, então, não está no seu juízo perfeito, o cumprimento de pena não será nada benéfico a ela. Percebam que também compete ao Ministério Público, nesta atuação de fiscalização, identificar se o apenado, se o preso, portanto, fará jus a uma conversão da sua pena em medida de segurança.
E aí, cumprindo medida de segurança, até que se restabeleça, ou, se for o caso, até que ele possa melhorar, né? Percebam, então, que mais uma função interessante do MP. Vamos lá. A linha D, a revogação da medida de segurança. Galera, o que acontece? A medida de segurança, né, é muito comum nós ouvirmos isso, que ela tem prazo de duração eterno, né? A medida de segurança ela dura enquanto a pessoa não demonstrar que ela está, entre aspas, né, curada. Percebam, isso é uma falácia, a jurisprudência dos tribunais superiores já tem se manifestado que a medida de segurança ela não dura para sempre, como realmente outrora ocorria. Agora, vejam, a conduta praticada pela pessoa, ainda que seja, né, sentenciada a cumprimento de medida de segurança, vai acompanhar a pena que ela poderia receber caso tivesse sofrido pena propriamente dito, né? Então vejam, o tempo máximo de cumprimento de uma medida de segurança a partir de agora, e não não tão recente, mas a jurisprudência dos tribunais já tem entendido que a medida de segurança, o seu tempo de duração, deve acompanhar o tempo de duração que a pessoa poderia receber se fosse condenada a uma pena. Então, não dura mais para sempre. Mas vejam, a medida de segurança ela é reavaliada periodicamente. De tempos em tempos, há toda uma comissão de profissionais da saúde que vão reavaliar se aquela pessoa ainda precisa da medida ou não. Percebam que se o membro do Ministério Público identificar que a pessoa ela não precisa mais da medida de segurança, que ela conseguiu superar aquela enfermidade, ela já está quites com a justiça, nesse caso, cabe ao Ministério Público requerer que seja o quê? Nas palavras da lei, revogada esta medida, né? Então vejam só mais uma atribuição importante do MP. Vamos lá, a linha E. Conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. Vejam só, galera, a linha E, ela vai trabalhar uma questão bem básica de nós pensarmos. Vejam, se eu falo que o MP cabe a ele ser custos legis da execução penal, se o promotor de justiça identifica que o preso ele já faz jus a uma progressão de regime, ou pelo contrário, ele vai lá e viola a lei, viola determinações judiciais e, portanto, deixa de fazer jus a um benefício como a progressão e irá, portanto, regredir no regime, cabe ao MP estar atento a isso e fazer os requerimentos necessários para que a norma, a lei, seja realmente cumprida, né? Então vejam, o preso ele já faz jus agora ao livramento condicional, algum outro tipo de benefício penal. Nesse caso, o MP está ali atento, e não é porque ele não é advogado da parte que não significa que ele não possa pleitear ali, requerer junto ao juízo que sejam tomadas medidas para concretizar esses direitos, né? Então, vejam só, tudo isso, tudo fundado naquele dever principal e máximo do MP, que é de ser fiscal da lei. E aí percebam que a linha F fala para nós o seguinte: a internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. Galera, a linha F, curiosamente, ela vai ao encontro da linha C, porque também a gente pode ter a seguinte situação. Ao mesmo tempo em que o MP ele pode se manifestar, vejam, pela aplicação de uma medida de segurança para quem já havia tido uma pena, pode ser que esta mesma pessoa tenha em um estado transitório manifestado uma enfermidade de ordem mental, mas que depois de um certo tempo, restabelecida ali, ela pode voltar a cumprir pena. E aí, nesse caso, também cabe ao MP estar atento a isso. Vejam então o caso: a pessoa cumpria a pena, passou a cumprir medida de segurança, mas depois, restabelecida, ela volta a cumprir pena. Nesse caso, o MP, novamente aí, sendo um agente do cumprimento da lei. Beleza? Inciso 3 fala para nós o seguinte: interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. Galera, vejam bem, o inciso 3 fala para nós que cabe ao MP interpor recurso contra decisões do juízo ali em razão de qualquer benefício, de qualquer direito pleiteado ou denegado, né, em face da execução penal.
Qual é o recurso que a lei está se referindo? Vejam, anotem aí. O recurso que a lei se refere é o chamado agravo em execução. Anotem que o agravo em execução está previsto no artigo 197 da LEP, então vale dar uma lida nele, beleza? E esse recurso ele cabe das decisões do juiz que podem denegar ou não, né? Podem denegar ou reconhecer ali direitos, e aí cabe ao MP, então, intervir, se discordar da decisão, para que ele possa buscar a sua reversão. Então, toda decisão do juízo caberia ali o agravo em execução, artigo 197, beleza? Por fim, nós temos o parágrafo único que fala assim: o órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Galera, para coroar toda esta função essencial à consecução da justiça, também é uma prioridade, precisa ser uma prioridade do Ministério Público estar aí próximo do cárcere, próximo das penitenciárias. Ou seja, deve, no mínimo, vejam, diz a lei, mensalmente, né? O promotor ir até a prisão, ir até ali ao sistema carcerário, para que ele possa acompanhar, possa eventualmente ouvir os presos, identificar as demandas, as condições que os presos estão, enfim, deverá o MP fiscalizar as prisões, né? Então percebam mais uma incumbência que a LEP traz para os promotores de justiça. Beleza? Galera, então, este foi o nosso vídeo, artigo 67 e 68, e alguns conhecimentos aqui e acolá a respeito do Ministério Público como um órgão da execução penal. Espero que você esteja aproveitando este vídeo, ele esteja sendo útil para você e que os outros vídeos também possam colaborar para os seus estudos e para a sua preparação para o concurso de estagiários do MP. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. Um grande abraço, bons estudos e tchau, tchau!